para a nova matéria, pessoal, números racionais. Número racional é todo o número que pode ser representado por uma razão, ou seja, fração, entre dois números inteiros. Então, o número racional pode ser representado por uma fração dividido por dois números inteiros. Exemplos de números racionais. 35 dividido por 3 é igual a 35 dividido por 3. É a forma de fração. 8 dividido por 100 é 8 centésimos, que é a mesma coisa que 0,08. 5 dividido por 9 é 0,5555 infinito. É chamado de dízima periódica. Transformação de números decimais em frações decimais. Observe os seguintes números decimais. 0,8 lê-se 8 décimos, ou seja, 8 dividido por 10. 0,65 lê-se 65 centésimos, ou seja, 65 sobre 100. 5,36 lê-se 536 centésimos. 0,047 lê-se 47 milésimos, ou seja, 47 dividido por 1000. Verifique então que 0,8, uma casa decimal, igual a 1 zero. Duas casas decimais igual a 2 zeros. Duas casas decimais igual a 2 zeros. 0,3 3 casas decimais igual a 3 zeros. Então vamos lá, 0,8. Como fica um zero, fica 1 sobre 10. 0,65 é igual a 65 sobre 100. 2 zeros. 536. 500,36. Duas casas decimais, 2 zeros. 536 dividido por 100. 0,047. 3 casas decimais igual a 3 zeros. Fica 47 sobre 1000. Assim, o número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Transformação de decimal em um número decimal. Observe as igualdades entre frações decimais e números decimais a seguir. 15 dividido por 10 é 1 zero. A vírgula vai andar para a esquerda uma casa decimal. 31 dividido por 100 são 2 zeros. O número vai andar duas casas decimais para a esquerda. 7 dividido por 1000, 3 zeros. Vai andar 3 casas decimais para a esquerda. Então é 0,007. 5.825 dividido por 10.000 são 4 zeros. Então vai andar 4 casas decimais para a esquerda. Operações com números racionais, adição e subtração. Para simplificar a escrita, transformamos adição e subtração em formas algébricas. Eliminamos os parênteses e escrevemos os números um ao lado do outro, da mesma forma, como fazemos com os números inteiros. Então, você tem aqui 7 sobre 24 avos, mais menos 5 sobre 6 5 sextos. Então, 17 sobre 24 menos 5 sextos. Tem que tirar mínimo múltiplo comum de 24 e de 6. Mínimo múltiplo comum de 4 e 26 é 24. Então, tirando o mínimo e fazendo as devidas multiplicações. Então, 24 dividido por 4. 24 dividido por 24 igual a 1. 1 vezes 17. Aí fica menos 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5 igual a... Aí fica 1 vezes 17 é 17.
Menos 4 vezes 5 é menos 20. 17 menos 20 é igual a menos 3 sobre 24. Simplificando em cima e embaixo por 3, fica igual a menos 1 sobre 8, ou 1 oitavo. Calcule o valor da expressão 0,3 menos 4 quintos mais 1 meio menos 1,8. Vamos passar tudo para a fração. Então, tem 3 décimos menos 4 quintos mais meio menos 18 décimos. O mínimo múltiplo comum de todas as frações é igual a 10. Então, 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 3. Então, 10 dividido por 5 é 2. Então, fica 2 vezes 4. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 1, né? Daí, 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, 1 vezes 18. Então, multiplicando. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 4 dá 8, com sinal de menos na frente. 5 vezes 1 dá 5. 1 vezes 18 dá 18. Então, fazendo toda essa operação, menos fica 3 menos 8 mais 5 menos 18 igual a menos 18 sobre 10. Simplificando por 2 em cima por 2 embaixo, fica menos 9 quintos. Multiplicação e divisão. Na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, assim como é mostrado nos exemplos abaixo. 8 terços vezes 4 terços é igual a 8 vezes 4, 3 vezes 3, que é 32 dividido por 9. Não dá para simplificar, nem em cima nem embaixo, fica assim. Menos 5 vezes 4 e 2 vezes 3. Menos 5 vezes 4 é menos 20. 2 vezes 3 é igual a 6. Então fica menos 20 sobre 6. Simplifica em cima e embaixo por 2. Fica 10 sobre menos 10 sobre 3. Então fica 10 terços. Na divisão de números racionais, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, como é mostrado no exemplo abaixo. 8 terços dividido por 4 terços, eu mantenho a primeira e multiplico por inverso da segunda. Então, só estou dividindo fração, só eu inverter a segunda e multiplicar. Então, fica 8 dividido por 3. Então, fica 8 vezes 3 é igual a 24. 3 vezes 4 é igual a 12. 24 dividido por 2 dá um número inteiro. Então, 24 dividido por 2 é igual a 24 dividido por 12 é igual a 2. Divisão com números racionais decimais. Divisão exata. Considere a seguinte divisão. 1,4 dividido por 0,05. Transformando em frações decimais, temos 14 décimos dividido por 5 centésimos. Se eu estou dividindo em fração, é só eu inverter a fração e multiplicar. Então, 14 vezes 100 vezes 10 vezes 5. Eu vou cortar o número de zeros em cima com o tanto de zeros embaixo. Então, eu corto um zero. 10, né? Aí eu multiplico 14 vezes 100 e 10 vezes 5. E fazendo a operação, simplificando, dá igual a 28. Método prático. Igualamos o número de casas decimais com acréscimo de zeros. Suprimimos as vírgulas. Efetuamos a divisão. Então, ó, tem 1,4 dividido por 0,05. 1,4 eu vou colocar o tanto de casas decimais depois da vírgula. Então, 1,04
dividido por 0,05. Então, 140 dividido por 5, 28 vezes 5, igual a 140, número exato. Outro exemplo, para dividirmos 14,4 por 3, por exemplo, podemos igualar as casas decimais depois da vírgula. Retiramos a vírgula. Efetuaremos então a divisão de 174 por 30. 14,4 acrescenta um zero depois da vírgula. 170 dividido por 30 é igual a 5,8. Para serem os melhores, aqui é um recado para vocês. Para serem os melhores, vocês devem sempre estudar. Façam os exercícios que preparei com muito carinho. Bons estudos!